pessoal, todos bem? Queria dividir com vocês uma reflexão hoje, que está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Somente o versículo 1. Esse versículo está dentro de um livro, que está dentro do Evangelho, que está dentro de uma narrativa. Então, eu não posso simplesmente ler um versículo isolado e tirar qualquer conclusão. O autor aqui, que nós não sabemos quem é, ele escreveu para os irmãos judeus convertidos ao cristianismo no primeiro século, onde a igreja estava sendo extremamente perseguida. E aqui no capítulo 11, ele começa a tratar agora sobre a fé dos judeus. Ele disse para os judeus que agora a fé é a certeza daquilo que esperamos. O que eles esperavam? O que o judeu esperava? Desde o pecado de Adão até a vinda de Cristo, eles esperavam a vinda do Messias, do Machia, do ungido de Deus, ao qual tiraria o pecado do mundo, profetizado pelos profetas e falado por toda a história de Israel ao longo dos anos no Antigo Testamento. E agora ele se depara com os irmãos em dúvida da sua fé, se eles permaneciam no cristianismo, se voltavam para o judaísmo, e agora o autor começa a dizer para eles: a fé que vocês tinham, os nossos irmãos judeus do Antigo Testamento, era uma fé palpável, visível, eles enxergavam a fé. Por que eles enxergavam? Porque a fé deles era a obediência da lei. Então, eles, na mente deles, era formado que eles tinham, entre aspas, um controle de Deus. Pela obediência à lei, eu adquiria algo de Deus. Ou pela obediência à lei, eu conseguiria mover alguma coisa de Deus. Então, na ideia dos judeus, eles tinham o controle. E agora eles se deparam exatamente com o confronto das ideias, dizendo: a fé é a prova das coisas que nós não vemos. Ou seja, o autor está dizendo para ele: agora vocês devem abandonar o controle da vida de vocês, ou achar que vocês controlam Deus, e começar a confiar no Filho de Deus. Trazendo para os nossos dias, não é diferente. A ótica da religião, ela nunca mudou. Qualquer tipo de religião, qualquer escopo de religião vai andar na mesma ótica, que é a ótica dos sacrifícios, das obediências e das ofertas à divindade, para que nós tenhamos a possibilidade de controlar. Você está no controle da divindade. E o cristianismo é todo pautado em cima do inverso disso. O cristianismo, a fé em Cristo Jesus, ela é pautada na fé, na convicção de coisas que nós não vemos, mas não para conquistar e mover Deus, mas para andar uma vida de fé. Andar como, por isso que depois no versículo 3 vai dizer, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. No 2 ele diz: e por meio dela, os antigos receberam bom testemunho, porque eles andaram pela fé. Mas o que é fé, irmãos? Fé é quando você tem totalmente a convicção de que Deus está no controle da sua vida e você não controla Deus. Mas quão terrível é o dia em que nós, eu e você, nos deparamos e olhamos para o espelho quando nós tiramos a carga religiosa, onde a religião criou sobre nós um Deus inexistente, um Deus que cobriria a gente com uma bolha e a gente não passaria por aflição, por angústia, nós não passaríamos por desemprego e, muito pelo contrário, nós prosperaríamos cada vez mais e mais. Doença, então, não, de maneira nenhuma. Esse Deus fez com que as pessoas se escondessem atrás de uma carga religiosa e voltasse para a ótica da obediência, onde os nossos irmãos judeus tinham o controle da fé. A ótica não mudou. O que mudou foi o parâmetro do cristianismo, onde nós agimos pela fé e não mais por as coisas que nós vemos. Por isso que em Romanos vai dizer: o justo viverá pela fé. Porque é a fé, é essa fé que vai moldar o caráter cristão dentro de nós e não vai fazer a gente fazer as nossas formulinhas religiosas para tentar mover um pouquinho a mão de Deus. Não é isso. Isso não é fé. Isso é ter o controle.
É achar que as nossas fórmulas, as nossas práticas vão mover Deus vão mudar a ideia de Deus a nosso respeito ou a nossa situação. Viver pela fé, ter a confiança de passar por problemas. Qualquer ser humano vai passar por problemas, aflições, angústia, doença. Todos os seres humanos vão passar por isso. A diferença é de saber quem está passando comigo. Se realmente eu confio em Deus, ou a salvação não é suficiente para mim. Ou eu estou mais vivendo as coisas desse mundo, pautado nas coisas desse mundo, achando que Deus está vivendo só para me dar coisas para esse mundo, e não entendendo que o que é de mais precioso que Deus poderia ter nos dado, que é a salvação e a reconciliação em Cristo com Ele, já foi posto. E nós não vamos passar pelo juízo eterno. Isso é fé. E quão terrível é, irmãos, quando o evangelho ele entra dentro do seu coração e você olha para o espelho e você se depara com você mesmo, sem a carga religiosa, sem o peso da religião, e você diz, esse sou eu. Porque o evangelho, ele só mostra aquilo que você sempre foi. O evangelho, quando entra verdadeiramente e tira toda aquela ilusão religiosa, aquela matrix religiosa, só mostra realmente quem você é. E é exatamente isso que Deus quer fazer. É mostrar quem nós somos, o quanto o pecado inicial, o pecado de Adão, nos afetou e nos deixou totalmente afastados de Deus. Porque eu e você, nós não somos dignos. Nós não somos merecedores de absolutamente nada. E é nesse lugar, quando nós nos deparamos com nós mesmos, é que a gente vê quão terrível nós somos. E é exatamente nesse lugar que Deus quer te levar. Para que você tenha a oportunidade de nascer de novo. Não de uma fé visível, não de regras, mas de uma fé pautada na confiança do Filho de Deus. De entender que você está salvo, que você vive por gratidão. O meu justo viverá pela fé. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.